Olá, meus queridos e minhas queridas alunas. Hoje vamos iniciar falando sobre a sociedade mineradora. Esse período corresponde no Brasil por volta do século XVIII, 1720, 1730, 1750, que basicamente é o auge, né, da mineração no Brasil, que vai corresponder aí o século XVIII para nós. Então a gente pode iniciar recapitulando. O que vamos recapitular? Para que possamos entender a sociedade mineradora e como ela estava se comportando ou como passou a se comportar, a gente precisa recapitular como estava não só a sociedade, mas também como estava o Brasil daquele período. Então, recapitulando, temos primeiro a falar sobre a crise da sociedade açucareira, ou seja, como é que ela entrou, a sociedade e a economia açucareira entrou em crise? Ela entra em crise basicamente pela guerra contra os holandeses no Nordeste brasileiro. Ou seja, quando os brasileiros e portugueses passaram a pressionar os holandeses para saírem do Brasil, eles acabam saindo logo em seguida, né, dessa pressão conjunta, o Brasil vai acabar entrando numa falência ou numa crise econômica muito grande, devido ao sistema de plantations que nós tínhamos, né? O sistema de plantations, ele é arraigado, lembrando, ele é arraigado no tripé, né? A monocultura, latifundiária, exportadora e também utilizando mão de obra escrava no nosso país, a indígena e também a africana, mas principalmente a africana. Então, o que nós temos aqui para começarmos do começo? A saída dos holandeses para as Antilhas, expulsos pela guerra promovida no Nordeste brasileiro, promovida pelos brasileiros do Nordeste, ali da região de Pernambuco, revoltados contra a cobrança compulsória de alguns empréstimos feitos pela Companhia das Índias Ocidentais, né, a companhia holandesa. Então eles passaram justamente a combater esses holandeses em terras brasileiras. Então o que vai acontecer? Esses holandeses, né, vão acabar, que estavam no Brasil, vão acabar indo para as Antilhas levando mudas de cana-de-açúcar para aquela região. Então lá eles começam a sua própria produção de cana-de-açúcar nas Antilhas holandesas. E com pouco tempo eles começam a superar a produção brasileira de cana-de-açúcar. Então os holandeses que não compram mais a cana-de-açúcar, por quê? Porque eles estão produzindo o próprio açúcar. Eles estão tendo a própria produção de cana-de-açúcar e com isso não precisa mais do intermediário, que era o Brasil, junto com Portugal. Então o Brasil basicamente perde o seu principal comprador e parceiro comercial. Haja vista que no vídeo anterior a gente tinha falado sobre essa parceria, que o Brasil produzia a cana-de-açúcar, enquanto Portugal fazia o intermediário com os holandeses, por sua vez, investiam de certa forma na cana-de-açúcar aqui no Brasil, né, nos insumos, ajudando as benfeitorias e tal, e com isso os produtores já tinham aquela venda casada com os holandeses, já era uma venda certa. Então eles tinham estabelecido a parceria. Então quando essa parceria acaba, que é Brasil, Portugal, Holanda, ela acaba, então o Brasil acaba entrando em crise. Mas coincidentemente nesse período, né, é o período da União Ibérica, né? Vamos lembrar, recapitulando aqui, que antigamente aqui tinha, né, pelo Tratado de Tordesilhas, aqui nesse meiozinho aqui,
havia o quê? Havia uma linha divisória imaginária, onde somente essa parte mais ao leste, mais do Oceano Atlântico, pertencia aos portugueses, enquanto a parte oeste pertencia aos espanhóis. Então, com a União Ibérica, a união das coroas ibéricas, ou seja, Portugal e Espanha, agora pelo rei de Espanha, que é o Filipe II, agora é possível transpassar esses anteriores limites estabelecidos. Então agora qualquer brasileiro, qualquer lusitano, seja português, pode passar aqueles limites. Aqui essas flechinhas aqui indicam as possíveis migrações que ocorreram para adiante. Então agora, todos os luso-brasileiros que vivem no litoral leste do Brasil, né, que seria essa parte mais próxima do Oceano Atlântico, agora podem transpassar os antigos limites do Tratado de Tordesilhas, que praticamente dura de 1494 até o estabelecimento da União Ibérica, que é 1580. Então isso possibilitou que os brasileiros ultrapassarem a antiga linha do Tratado de Tordesilhas, que delimitava o que eram terras portuguesas e o que eram terras espanholas. Então a União Ibérica propiciou que as primeiras expedições em busca de novas terras. Então, já que os portugueses, os lusitanos, né, os luso-brasileiros poderiam ultrapassar, então quais são os objetivos deles? Alguns objetivos deles é angariar novas terras, ou seja, é eles terem mais terras, é eles procurarem mais terras férteis. Então, com isso, com essa quebra desse tratado, né, anterior, que era o Tratado de Tordesilhas, agora eles podem ultrapassar essa linha e podem procurar mais terras. Então aqui nós vemos as linhas de algumas das expedições, né? Principalmente, né, temos ali os bandeirantes, que são os paulistas, que saem suas bandeiras, né? Essas bandeiras vão procurar as mais diversas coisas possíveis, como terras, índios, drogas do sertão, que a gente vai pormenorizar daqui a pouco, certo? Então aqui é só para ilustrar para vocês. Então a União Ibérica possibilitou a expedição luso-brasileiras em terras espanholas, ou seja, aqui eram terras espanholas e somente aqui eram terras portuguesas. Somente isso aqui era Brasil, e isso aqui não era Brasil, isso aqui eram terras espanholas. Então, essas expedições, algumas delas tinham o objetivo de quê? De expandir o território do Brasil, né, fazendo a ocupação luso-brasileira sobre terras espanholas. Ou seja, um desses objetivos era justamente procurar mais novas terras, já que essas terras não eram ocupadas definitivamente pelos espanhóis, então os brasileiros, os lusitanos e os brasileiros começaram a ocupar. Então, ocupar justamente invadir essas terras e ocupá-las. Então nós tivemos expedições também exploratórias, aumentar as terras, né, aumentar a quantidade de terra dos senhores, né, tinha um objetivo inicial de, quem sabe, né, era uma proposta, era integrar essa região que não era brasileira ao possível Brasil. Por quê? Porque os brasileiros e os lusitanos tinham uma ideia, que se de repente esse tratado da União Ibérica ela cessa, se ele acaba, basicamente se a gente tomar conta, tudo vira Brasil, né? Tudo vira Portugal. Então esse era um grande objetivo, não só para os proprietários de terras, mas também para aqueles que pensavam junto com a coroa, aqueles que representavam a coroa portuguesa ainda em terras brasileiras. Então expandir o território do Brasil. Então com tudo isso, todo mundo vai ganhar. Então, também tivemos expedições para caçar escravos africanos, mestiços e indígenas que fugiam das fazendas, né? Aqueles que iam para os quilombos, iam para a floresta. E então, o que é que eles sempre faziam? Eles normalmente fugiam das propriedades rurais que ficavam mais ao litoral a leste
Então eles faziam o quê? Eles sempre estavam ultrapassando essa linha do Tratado de Tordesilhas, já que não era autorizado os portugueses passarem por esse meridiano, essa linha do Tratado de Tordesilhas, então eles se refugiavam sempre aqui na região norte, principalmente por causa da quantidade maior de terras, né? Aqui também no centro-oeste e também no sul do país. Então, essas expedições também visavam caçar esses escravos fugidos. Então, também tivemos expedições para ampliar a criação de gado, da produção de tabaco, mandioca e de algodão. Veja bem, por que eles precisavam ampliar essa criação de gado? Porque, com o tempo, houve a necessidade, como aqui todo mundo só plantava cana-de-açúcar, 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 havia uma necessidade de plantar também outros produtos, por exemplo, a mandioca, para poder suprir a necessidade, a necessidade das pessoas. Porque um alimento que era muito difundido aqui no Brasil era a mandioca. Também em pouca proporção, mas também tínhamos o arroz, tínhamos o feijão, tínhamos a batata doce. Mas um dos alimentos mais utilizados e mais fáceis de serem cultivados era a mandioca. Então isso serviu de parâmetro para a ocupação dessas regiões. Então plantava-se mandioca, criava-se gado para poder fornecer a carne para os escravos, para os senhores de engenho, né, para toda a sociedade. Havia essa necessidade de promover a criação e a plantação para poder alimentar as cidades. Então, havia essa necessidade de ampliação. E temos as expedições bandeirantes propriamente ditas. Essas expedições bandeirantes, elas tinham basicamente 3 objetivos muito claros. Esses objetivos, esses 3 objetivos muito claros deles, eram, primeiro, expedições em busca de ouro, prata, pedras preciosas. Então esse era um dos grandes objetivos dos bandeirantes. Um outro objetivo era chamadas drogas do sertão. E o que são as drogas do sertão? As drogas do sertão é tudo aquilo que era utilizado como chá ou como especiarias. Então eles estavam em busca, por exemplo, de encontrar substitutos das especiarias que vinham lá das Índias. Então tudo aquilo que pudesse substituir, por exemplo, a canela, o cravo, a pimenta do reino. Então tudo aquilo que pudesse substituir esses produtos ou que pudessem substituir chás que eram utilizados, então tudo isso era utilizado ou chamado de drogas do sertão. E temos também a preação de índios. Veja bem, uma palavra muito incomum da gente ver, mas nos livros de história regional, história de Rondônia, história da Amazônia, é muito comum a gente ver essa palavra, preação de índios. O que é a preação de índios? É a captura dos índios para servirem de escravos. Então, as expedições bandeirantes e o ouro. Então, o que é que nós temos aqui? As principais localidades onde os bandeirantes acharam ouro. Então, vocês podem observar que os bandeirantes saem aqui de São Vicente, de São Paulo, que são vilas, são vilarejos naquele período. E aí eles começam a atravessar a antiga linha do Tratado de Tordesilhas e começam a avançar para o sul e sudeste. Então eles acabaram encontrando ouro em Vila Boa, que é no Goiás, Vila Real, que é em Cuiabá, Vila Bela de Santíssima Trindade, que é no Mato Grosso, né? Jacobina, na Bahia, Vila Rica, que é Ouro Preto atualmente, Tijuco, que é a atual Diamantina, São João del Rei, Sabará. Então, isso em Minas Gerais. Então, eles começam a procurar ouro, não só na região que a gente vai chamar de Minas Gerais, né, que vai ser o maior foco, mas em outras regiões também.
A Tijuco ou Diamantina, em Minas Gerais, também será um foco, né, da extração de diamantes. Então a gente pode ver aqui Vila Bela, Vila Boa, né, aqui na região central, mais central do Brasil, e aqui concentrado depois aqui em Minas Gerais. Então, o ouro de Minas Gerais. Então, quais foram as consequências que esse ouro trouxe para a região, né, para o Brasil e para a região? A instalação da Intendência das Minas e das Casas de Fundição. O que eram a Intendência das Minas e a Casa de Fundição? Eram órgãos portugueses responsáveis pela fiscalização e a tributação do ouro e dos diamantes. Então, a outra mudança, outra consequência que acabou acarretada através do ouro de Minas Gerais foi a mudança da capital do Brasil de Salvador, na Bahia, para o Sudeste, concentrando-se basicamente aqui no Rio de Janeiro. Então a capital ela deixa de ser Salvador para ser Rio de Janeiro. Mas por que transformar Rio de Janeiro na capital do Brasil? Justamente porque o foco agora não é mais o Nordeste, o foco agora é o Sudeste do país. Então a capital sendo Rio de Janeiro, ela ficaria mais próxima da cobrança de impostos ali de Minas Gerais. Então isso facilitava a cobrança de impostos, facilitava a entrada e saída de mercadorias. Então tudo isso, a entrada e saída de escravos, escravizados que vinham da África, que era para utilizá-los na extração de ouro e de pedras preciosas. Então tudo isso era facilitado tendo a capital justamente aqui no Rio de Janeiro. A produção de alimentos para a região aurífera, ou seja, várias regiões e várias pessoas começaram a migrar do Nordeste, né, para poder chegar mais próximo da região aurífera, ou seja, a região de Minas Gerais. Também tivemos vários comerciantes, vários migrantes portugueses que também vieram para a região de Minas Gerais, ou pelas proximidades, para também tentar enricar. Fosse pela exploração do ouro, do diamante, fosse pela venda de escravizados africanos, fosse pelo comércio comum de produtos de aviamento do uso diário. Então temos também a chegada de mais escravizados africanos para a extração de minérios em Minas Gerais. Então isso também foi uma grande consequência. A chegada de homens brancos pobres com o intuito de riqueza fácil. Isso aí sem dúvida nenhuma, a tentativa justamente do enriquecimento fácil levou aquelas pessoas pobres da Europa, principalmente ali concentradas em Portugal, que não eram ricos, não eram donos de grandes propriedades rurais, a tentarem a sorte aqui no Brasil. Então vários deles vieram para cá, várias pessoas pobres, homens brancos pobres. E a chegada de portugueses moradores de outras regiões, tanto do Brasil quanto de Portugal, que eram chamados, os portugueses vindos de Portugal, eram comumente chamados de reinóis, em busca também de uma riqueza fácil e rápida. Então, o que nós temos aqui? A Intendência das Minas. E o que era a Intendência das Minas? Era um órgão, assim como nós temos a Polícia Federal, assim como temos a Receita Federal, era um órgão, era um estabelecimento que estava lá para fiscalizar, para observar. Então, para cá vinham vários portugueses a mando do rei de Portugal, para ali observar se eram pagos todos os tributos necessários. Então, a Intendência das Minas foi um órgão administrativo criado pelos portugueses para cobrar impostos sobre a exploração do ouro e diamantes no Brasil, coibir contrabandos e sonegação, tendo tentado para isso uma série de medidas diferentes. Ou seja, é uma espécie de Receita Federal. Então ela está ali para fiscalizar o ouro, principalmente o ouro e diamante, mas também
as mercadorias que entravam e chegavam, né, e saíam da região do Brasil, né, vindos de Portugal, da Europa e de qualquer outro local. Casas de fundição. O que eram essas casas de fundição? Depois de um certo tempo, as pessoas começaram a sonegar o ouro. As pessoas passaram a não querer pagar o valor, o tributo necessário para o rei de Portugal. Então eles começaram a circular com o ouro em pó ou o ouro em pepita, né, tentando ali guardar, esconder, sonegar. Então o governo português estabeleceu as casas de fundição e proibiu a passagem de qualquer pessoa com ouro em pó ou em pepita. Então o que foi que ele fazia? O que é que o mineiro, o minerador, né, teria que fazer? Teria que levar todo o ouro que colheu aqui nessa casa de fundição, e nessa casa de fundição ele transformaria grãos, pó ou pepitas de ouro em barras ou lingotes, também chamados assim. Então a barra de ouro tem o que? Tem um selo aqui da Casa Real, ou seja, o selo aqui da casa de fundição. Então aqui ela levava um número, os quilates, os grãos, o toque do título, os iniciais do sujeito que fez a barra, a data. Então tudo isso para evitar o que? O contrabando ou o descaminho do ouro brasileiro. Então o que nós temos aqui? Os mais antigos órgãos encarregados de arrecadação dos tributos sobre a mineração. Então temos aí a casa de fundição. Ela recolhia o ouro extraído pelos mineiros, purificavam e transformavam em barras, nas quais eram postos um cunho e qual identificava como ouro quintado. Ou seja, esse ouro aqui já foi recolhido o quinto, né? Então, depois de ser recolhido o quinto, o que é o quinto? É um tributo, é um imposto. Esse imposto é chamado de quinto e ele equivale ou corresponde a 20% ou um quarto do peso que ele tinha. Vamos imaginar aqui que um certo minerador, certo mineiro, ele pegou lá, ele encontrou, ele extraiu, né, 1 quilo de ouro. Então, quanto equivale o quinto? No caso, 20% seria 200 gramas de ouro. Então, aqui essa barra seria o quê? 800 gramas de ouro, porque os 20% já teriam sido retirados como imposto. Então, na região mineradora, né, no Brasil como um todo, foi estabelecido alguns tributos. E esses tributos começou com o quinto, ou um quarto, ou 20% do ouro extraído na prospecção, né, na lavra, né? Mas, como eu falei, estava havendo muita sonegação, então foi criado esse quinto para poder diminuir essa incidência de desvio e sonegação. Mas, mesmo assim, nesse período da cobrança do quinto, aumentou ainda mais a sonegação. Então, aqui nós temos o caso aqui, o chamado Santo do Pau-Oco. O que seria esse Santo do Pau-Oco? Muitas vezes, como muitos se diziam devotos de São Pedro, São Paulo, Menino Jesus, Santa Maria, então era muito comum as pessoas na antiguidade terem imagens de santos em casa, levarem para uma viagem, né, como forma de proteção, levarem para a Europa, né, como uma forma de demonstração de fé e dedicação. Mas muitas vezes esses santos, atrás deles, eram feitos buracos. Então eles eram ocados, eles eram ocos. E aqui as pessoas começaram a colocar o ouro, o ouro em pepito, o ouro em pó, o ouro em barra, aqui esconder ele. E depois colocava-se mais um pedaço que era retirado aqui, era colado novamente. Então isso é chamado de Santo do Pau-Oco, que era uma forma de tentar burlar a legislação atual. Então, por causa dessa sonegação e desses desvios, então o governo português criou a finta. Então o que foi que ele estabeleceu? Tá bom então, já que vocês estão querendo me enganar,
né, porque muitas pessoas acabaram caindo no conto, né, nesse período, né, no conto do Santo do Pau Oco, e acabaram tentando desviar. Então eles acabaram tendo que pagar uma espécie de, vamos dizer assim, tributo maior, uma espécie de castigo. Então esse castigo, ao invés de você pagar somente 20%, agora a coroa estabeleceu que deveria ser pago 30 arrobas anuais. Então cada minerador deveria pagar, né, cada mineiro deveria pagar 30 arrobas de ouro anuais. E quanto é que é 30 arrobas? Cada arroba equivale a 15 quilos. Então, ao total, em cada ano, cada minerador deveria pagar uma média de 450 quilos de ouro à coroa portuguesa. E aí, ainda para tentar arrecadar mais impostos, foi criado o chamado sistema de captação. O que é o sistema de captação? É o sistema que cobra imposto per capita ou por cabeça. Então, o que é que vai acontecer? Vai se estabelecer porcentagem sobre as posses do minerador, principalmente contando por escravos. Então, se ele tem 10 escravos, ele paga uma porcentagem sobre 10 escravos. Se ele tem 100 escravos, ele paga sobre 100 escravos. Se ele tem 1.000, 2.000, 10.000 e por aí por diante. Então, as posses, incluindo os escravos, e a quantidade de pessoas que ele tinha em casa ou auxiliando eles na mineração também eram cobrados junto com ele, esse sistema de captação. Mas por muitas vezes acabou atrasando, né? Alguns mineradores acabaram atrasando, acabaram se negando a pagar e tal, e veio toda aquela história da pessoa tentar sonegar o imposto para o rei. Então o que que isso no que isso ensejou, no que isso repercutiu, qual foi a consequência disso? Foi que ele passou a estabelecer a chamada derrama. E o que é a derrama? A derrama, né, é o estabelecimento que as pessoas daquela determinada região deveriam agora pagar ou ajudar a contribuir para completar o equivalente a 100 arrobas de ouro anuais. Ou seja, se cada arroba é 15 quilos, 100 arrobas serão em torno de 1.500 quilos cobrados anuais. Então agora o sujeito que era dono de uma lavra, um minerador, agora vai ter que se virar para poder pagar 1.500 quilos de ouro para a coroa. Então isso vai gerar uma insatisfação muito grande. E essa insatisfação muito grande vai gerar o quê? Vai gerar justamente os conflitos entre os mineradores e a coroa. Mas antes disso, é interessante nós também observarmos como estava dividida a sociedade mineradora. Então temos aqui, no topo dessa pirâmide social, temos os grandes mineradores e as autoridades reais, ou seja, cargos administrativos, governadores, prefeitos, né? Então todas aquelas partes que administram, que auxiliam na burocracia estatal, eles são chamados de autoridades reais. Então, além dos grandes mineradores, as autoridades reais, nós temos aqui esse grupo intermediário. Esse grupo intermediário vai ser formado por tropeiros, oficiais, burocratas, soldados, clérigos, comerciantes, profissionais liberais, pequenos mineradores, homens brancos pobres, negros e mestiços, que são chamados de escravos, escravos de ganho. E o que seria esse escravo de ganho? Vamos lá. Ele não é uma pessoa propriamente livre, porque assim, porque ele estava sempre a serviço das pessoas naquela cidade. Vamos imaginar, um determinado barco chega numa determinada região, por exemplo, o Rio de Janeiro, e precisa tirar a mercadoria que chegou. Quem é que vai tirar essa mercadoria? Vai ser o branco que chegou, o português que chegou no barco? É o português ou o brasileiro branco, mesmo que ele seja pobre, que está morando no Rio de Janeiro? Não, tem que ter alguém para carregar. Então esse alguém,
normalmente a gente vai identificá-lo como escravo de ganho. Então, se você está aqui na cidade, você quer comer um churros, né? Você quer comer um doce, você quer comer um quitute, né? Que é chamado de quitute, um doce, um salgado, né? Você vai fabricar esse produto? Você é um empresário, você é um branco rico, um minerador, você não vai produzir isso em casa, você vai comprar de alguém. Então esse alguém que tem que fazer esses produtos alimentícios também é um escravo de ganho. São chamados de quituteiras, normalmente identificado pelas mulheres. E aqui por último, que também aqui faz um lastro muito grande aqui para a sociedade, são os escravos, né? Os escravizados, que são negros, mestiços e poucos indígenas, mas também temos ainda. Então, como eu estava falando, essa imposição desses tributos acabaram gerando algumas revoltas. Temos duas delas aqui que são ligadas à tributação e uma delas não. Então vamos a cada uma delas. Guerra dos Emboabas. O que foi a Guerra dos Emboabas? Bandeirantes paulistas foram os primeiros a chegar à região de Minas Gerais, descobrir as lavras de ouro, começaram a minerar nessa determinada região. Só que isso acabou gerando o quê? Gerando muita expectativa e muita atração de portugueses, de brasileiros, né? Portugueses que estavam aqui no Brasil, portugueses que estavam em Portugal, quando a fofoca, que isso é um termo que era muito utilizado, inclusive em Rondônia, que era o local de ouro, onde tinha ouro, em Porto Velho, no Rio Madeira, onde era extraído ouro, onde o pessoal encontrava ouro, era chamado de fofoca. Então, quando eles descobriam uma lavra, uma mina de ouro, então todo mundo caía em cima. Inclusive, vários brasileiros e portugueses, vindos de várias regiões do Brasil e de Portugal, começaram a crescer o olho e começaram a vir para cá e começaram uma disputa armada, inclusive, entre portugueses e brasileiros vindos de outras regiões contra os paulistas que já estavam aqui. Então, o que é que nós temos? Os emboabas. Quem são os emboabas? Por que foi que eu coloquei aqui uma galinha, um galo, né? E coloquei essas duas imagens aqui. Veja bem, o bandeirante paulista, que já estava aculturado, que já estava acostumado com a região, ele já andava descalço, já andava de chinelo, né? Ele já não tinha mais proteções para as pernas, ele já era habituado com uma determinada região, né? Ele já dormia no meio da mata, mas já o português e o brasileiro que vinha de outras regiões não estava acostumado. Então o que é que ele vinha? Ele vinha com essas botas altas aqui. Então essas botas altas parecia o quê? Essa plumagem desse tipo de galinha que são chamados de emboabas. Aves que têm muita pena, muita plumagem nas pernas, eles foram, vamos dizer assim, fizeram basicamente uma caricatura do que era um emboaba. O emboaba era justamente aquele que não estava acostumado justamente com a mata, né, com a região de mata, e tinha que se vir todo precavido, né, para poder entrar na região de mata adentro. Mas já o paulista já estava bem aculturado, já estava bem acostumado, não precisava disso. Então eles foram zombados, né, com o apelido de emboabas. Então essa disputa entre os paulistas e os emboabas gerou um conflito muito grande. Então aqui começou o conflito entre paulistas e considerados como estrangeiros, pela dominação da região das Minas Gerais. Como é que termina esse conflito? Esse conflito termina que o governo português acaba ali tentando arrefecer esse conflito
e acaba cedendo à pressão de portugueses, de brasileiros. Ele começa a abrir várias concessões de várias minas, de várias lavras ao mesmo tempo, e acaba com que os paulistas, né, alguns conseguem ficar com grandes lavras, mas outros vão tentar a sorte em outras regiões, como Mato Grosso, Vila Boa, Vila Bela de Santíssima Trindade e por aí à parte. Revolta de Vila Rica. Então, nessa revolta de Vila Rica, o que nós teremos? A coroa portuguesa vai começar a intensificar a cobrança do quinto nas casas de fundição. Isso desagrada basicamente boa parte da população, né, que vive em função da extração de ouro. Então, a população que não aceita, que não quer aceitar essa cobrança desses impostos, acabam organizando-se em uma revolta por volta de 1719, 1720. Qual era o grande objetivo deles? Era extinguir a casa de fundição, né? Então, se eu acabo com a casa de fundição, eu basicamente acabo com a cobrança de impostos. Só que o governo português, a coroa portuguesa, não vai querer assim perder do nada, né, as grandes quantidades de ouro que eram retiradas de Minas Gerais. Então eles não aceitam, né, o governo português não aceita essa imposição, né, da população de Vila Rica e acaba prendendo os revoltosos. E aí quem vai pagar o pato é justamente um tropeiro chamado Felipe dos Santos, que vai ser levado à forca e depois, posteriormente, né, vai ser esquartejado como exemplo a ser seguido. Inconfidência Mineira. Ele é muito semelhante à anterior, mas ele tem algumas particularidades que a gente vai observar. Então, a coroa também vai intensificar a cobrança, né, da captação, que é aquele imposto sobre cabeça, que é imposto sobre per capita, né, de todas aquelas pessoas que têm escravos, que têm trabalhadores e tal. E também o quinto. Então, quando a coroa portuguesa começa a pressionar para o pagamento, começa a gerar o quê? Uma grande insatisfação dos mineradores, né? Essa cobrança, né, do quinto. Então vai começar cada vez mais a coroa portuguesa a aumentar essa cobrança, né? Vai se intensificar a fiscalização do ouro, né? A fiscalização sobre o ouro extraído, sobre o escravo que entra, que sai, o que cada um compra de mercadoria, o que vende. Então a fiscalização começa a tomar outro rumo, de uma fiscalização muito mais arredia, muito mais fiscalizadora. Então, as minas de ouro, que começam já a dar sinais de exaustão, né, começa a causar ali uma grande repercussão. Por que uma grande repercussão? Como é que as pessoas vão pagar esse ouro, esse quinto, se não está conseguindo extrair tanto ouro como já tinham conseguido? Mas isso é outro departamento. Porque se você pagasse o quinto daquilo tudo que você tinha extraído, não precisava entrar com outro tipo de fiscalização ou forma de pagamento. Mas, como as pessoas de Minas Gerais, né, ali da região, começam a se negar, né, a confabular para não pagar os impostos, o quinto principalmente, a coroa vai decidir o quê? Vai decidir decretar ou instituir a derrama. E o que é o sistema da derrama? É cobrar 100 arrobas de ouro, equivalente a 1.500 quilos da população. Então agora, se o minerador, ao total, se todo mundo não consegue arrecadar as 100 arrobas, 1.500 quilos por ano, ou seja, 1,5 toneladas de ouro para a coroa, então a própria população tem que completar o equivalente, né, ao que seria equivalente aos 1.500 quilos de ouro. Então isso vai gerar uma comoção em toda a população, porque agora não são só os mineradores, isso também envolve também
uma camada ali que vai ser alcançada pela cobrança desses impostos. Então, os revoltosos planejam o não pagamento das dívidas e a separação de Minas Gerais. Opa, temos um elemento novo aqui. Eles estão falando agora não só de não pagar os impostos, eles estão falando agora também de se separar da coroa portuguesa, ou seja, decretar a independência, né, de Portugal, ser praticamente um país separado, Minas Gerais. Eles esperavam, alguns observam isso, que se esperava-se que essa ideia se espalhasse para o restante do Brasil. Mas isso não deu muito certo, né? Mas vamos voltar aqui. Então, quais eram as influências para essa separação? Primeiro, essa separação vem da ideia da influência da independência dos Estados Unidos. Os Estados Unidos, naquele momento, já tinham decretado a independência da Inglaterra, ou seja, já tinha se separado da Europa. Então, já havia uma ideia aí de independência muito próxima, que deu certo. Outros são os ideais da Revolução Francesa, né? Aqui nós temos aqui, libertas que será tamen, que é uma frase em latim, que quer dizer liberdade mesmo que tardia. Ou seja, inspirado no lema da Revolução Francesa, que seria liberdade, igualdade e fraternidade. Então essa liberdade, eles querem agora se livrar, ter uma liberdade econômica de se livrar, né, política e econômica, e se livrar de Portugal. Mas a coroa reagiu. E de que forma ela reagiu? Através da decretação do enforcamento e esquartejamento do alferes Tiradentes, né? E os demais inconfidentes foram condenados à prisão ou foram degradados, né? A Tiradentes, que é João José da Silva Xavier, mais conhecido como Tiradentes, era um alferes, uma espécie de segundo-tenente militar naquela época, que seria equivalente aí ao exército daquela época, ao exército da coroa. Então, ele, para poder ser dado o exemplo, o grande exemplo, vai ser utilizado o mais pobre, né, o mais simples, propriamente dito, da mesma forma que foi o Vila Rica, né, foi utilizado também Tiradentes como exemplo. Então agora temos o quê? O processo de decadência da mineração. Então agora temos, como a gente já falou anteriormente, há pouco, nós temos já a exaustão já das jazidas de ouro, né, nos fins do século XVIII, 1780, né, 1790, já chegando no século XIX, já dá sinais de que estão acabando as minas, né, o ouro das minas que estão explorando. Temos também o que vai também levar não chamar de decadência da mineração, mas vamos agora mudar o foco novamente. Já foi cana-de-açúcar, agora é ouro, agora vamos para um novo patamar, um novo elemento. Quais são esses novos elementos? A recuperação agrícola. Então temos aqui, quem é que vai estar no foco agora? O algodão, o açúcar e o tabaco. Por quê? Vamos lá. A Revolução Industrial Inglesa vai levar a revalorização agrícola, né? Uma recuperação da agricultura através da compra de algodão e do tabaco. O tabaco virou moda na Europa, então o cigarro vai virar moda, então todo mundo quer fumar, então isso vai virar moda, todo mundo fuma. Então a indústria tabagista na Europa começa a utilizar isso como uma estratégia, né, de venda. E o algodão utilizado justamente aqui na Revolução Industrial Inglesa, que era a revolução têxtil, né, de tecidos. Então eles passaram anteriormente da produção de tecidos, né, que eram anteriormente feitos da lã de carneiro, né, que eram tecidos de lã, agora vão substituir agora pelo algodão. O algodão que é plantável, né, que você pode cultivá-lo, pode recuperar e pode plantar em larga escala. Então, em comparação com a ovelha, vai dar menos trabalho e você pode utilizar países como
países tropicais como o Brasil para se utilizar da produção de algodão em larga escala. E aqui temos as lutas de independência nas Antilhas. Lembram lá no começo que a gente falou sobre os holandeses que estavam produzindo cana-de-açúcar, o açúcar lá nas Antilhas? Agora os antilhanos decretaram a independência, ou seja, estão em lutas para a independência. Então isso vai fazer com que os holandeses acabem saindo das Antilhas posteriormente, né, ou atrasando a produção de cana-de-açúcar. Então isso permitiu uma recuperação do mercado da cana-de-açúcar brasileira. Então, basicamente, é isso que temos para hoje. Eu agradeço, muito obrigado. Não esqueçam de fazer nossas atividades, que nós já estamos finalizando o primeiro bimestre. Então é preciso que vocês façam suas atividades que estão postadas no Classroom, certo? No Google Sala de Aula. Se possível, fique em casa, lave as mãos, sempre com água e sabão, ou utilize do álcool em gel e sempre com a máscara. Vai sair de casa, vai receber alguém, vai receber o delivery, vai receber comida, usa máscara, higienize as mãos, higienize todos os produtos que chegam em casa. Façam isso, que é a melhor prevenção. Enquanto não chega a vacina. Vacina já. Tchau, tchau e até a próxima. Beijo!